Olá, queridos alunos, queridas alunas, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou a professora Marilane e hoje nós vamos estudar a última aula, a aula 132 de língua portuguesa para o 9º ano. Para nossa aula de hoje, então, você vai precisar do seu caderno de língua portuguesa, a caneta e o lápis, a borracha e o apontador. E o assunto será a revisão das orações subordinadas adverbiais, o último grupo aí das orações subordinadas. Nossos objetivos com essa aula são compreender o que são orações subordinadas adverbiais, diferenciar as orações subordinadas adverbiais quanto à circunstância que elas expressam dentro do período e classificar as orações subordinadas adverbiais. Então, vamos lá, pessoal? Orações subordinadas adverbiais, elas exercem a função de adjuntos adverbiais dentro do período composto. A gente já revisou também, sobre o adjunto adverbial, mas para relembrá-los, o adjunto adverbial, ele é um termo, acessório da oração e ele tem o mesmo valor do que de um advérbio e vai indicar algum tipo de circunstância que está relacionada a um verbo, a um adjetivo ou até mesmo a um outro advérbio, E estas circunstâncias adverbiais são circunstâncias que podem exprimir tempo, lugar, modo, consequência, finalidade, entre outras. Como nós já estudamos, o período composto é aquele que possui duas ou mais orações. Além disso, você deve se lembrar que essas orações, elas podem se relacionar de duas formas, ou por coordenação ou por subordinação, e a gente já estudou tudo isso. Nós já conhecemos e já estudamos e já revisamos as orações subordinadas substantivas e também as subordinadas adjetivas. E hoje nós vamos conhecer então o terceiro grupo, das orações subordinadas, que é o grupo das adverbiais. Vamos focar então o nosso estudo, sobre a relação de subordinação quanto à função do adjunto adverbial que as orações podem assumir dentro do enunciado. Começamos aqui com esses dois exemplos. Uma vez que não o encontrei, resolvi telefonar. Veja que uma vez que estabelece dentro do período uma relação de causa. Qual foi o motivo? A causa pela qual resolvi telefonar, Então, essa conjunção, na verdade, uma locução conjuntiva, porque ela é formada de 3 palavrinhas, essa locução conjuntiva, ela tem a função, de dar essa relação causal. Fiz o exame conforme o médico orientou. Conforme estabelece uma relação de conformidade, ou seja, fazer algo conforme uma orientação recebida. Trata-se também de uma conjunção, uma conjunção subordinativa, que são as conjunções próprias para serem usadas aqui no grupo das orações adverbiais, ok? As orações subordinadas adverbiais, elas vêm introduzidas pelas conjunções subordinativas, ok? Elas expressam circunstâncias e, ao total, são 9 grupos de conjunções com 9 circunstâncias diferentes. Então, eu vou ter lá o grupo das temporais, que indicam circunstância de tempo, as causais, causa, as condicionais, condição, as proporcionais, proporção, as finais, finalidade, as consecutivas, consequência, as conformativas, conformidade, as concessivas, uma concessão e as comparativas, uma comparação. Vamos então brevemente, revisar aqui cada um desses 9 grupos.
Começando então pelas orações subordinadas adverbiais causais, que dão circunstância de causa e que são introduzidas pelas conjunções porque, já que, uma vez que, visto que, pois que, como e posto que. Então sempre vai ter aqui, né? Qual é o nome do grupo, a circunstância que ela estabelece, alguns exemplos de conjunções ou locuções conjuntivas e uma frase para exemplificar. Então vamos lá. Já que não fomos ao cinema, vamos dormir. Veja que aqui a oração apareceu no começo do período e não no final. Ou seja, eu posso, né, ter a oração subordinada começando o período. Não necessariamente eu preciso começar pela oração principal. Poderia inverter também? Poderia, né? Então, observe que isso também é possível. Vamos dormir, já que não fomos ao cinema. Então, é possível, né? As duas formas. Segundo grupo, as orações subordinadas adverbiais consecutivas, que são aquelas que exprimem ideia de consequência. São utilizadas com elementos intensificadores, tanto, tamanho, mais a conjunção que ou alguma locução conjuntiva, de que, tanto que, de sorte que, de modo que e assim por diante. Então, ela estudou tanto que foi aprovada no concurso. Qual foi a consequência do seu estudo? A aprovação no concurso, ok? Então, essa é a função da conjunção, né? Estabelecer essa circunstância. Terceiro grupo, as orações subordinadas adverbiais condicionais, que, como o nome já diz, a circunstância é de condição, né? Em relação à oração principal. Elas são introduzidas pelas conjunções se ou caso, ou ainda por locuções, desde que, contanto que, salvo se, exceto se, a menos que, uma vez que, entre outras, né? Caso você precise desabafar, ligue para mim, né? Então, o caso aqui está estabelecendo essa relação condicional, né? Se você precisar, se a sua condição for essa. Quarta, oração subordinada adverbial concessiva, que dão ideia de concessão, né? São introduzidas pelas conjunções embora ou conquanto, ou ainda pelas locuções ainda que, se bem que, mesmo que, apesar de que, e também revelam, né, essa ideia da contrariedade. Embora não merecesse, fui perdoado, né? Veja essa relação aqui da concessão, da adversidade, né? Embora não merecesse, fui perdoado. Poderia ser ao contrário? Também, fui perdoado, embora não merecesse. O quinto grupo, das orações subordinadas adverbiais comparativas, que vão dar ideia de comparação. Elas costumam vir marcadas, né, pela ocorrência lá na oração principal de um advérbio, o tão, o mais, o menos, e os conectivos como, que e quanto. Joana não foi tão esforçada quanto deveria, ó. O tão, que é o advérbio aqui que está intensificando, e o quanto, que é o elemento comparativo, né? Não foi tão esforçada quanto deveria ter sido, né? Então, estabelece-se ali uma relação comparativa. O sexto grupo, das orações subordinadas adverbiais conformativas, que dão a ideia de conformidade. Elas são introduzidas pelas conjunções conforme, como, segundo, consoante. Fiz a dieta conforme orientou a nutricionista, né? Então tá aqui a conjunção que dá essa ideia da conformidade, fazer algo em consonância com a orientação dada por alguém, né? Veja aqui que a conjunção como apareceu aqui no grupo 6, mas ela apareceu aqui no grupo 5 também. Como que a gente vai diferenciar?
Porque a gente vai pegar o contexto, né, do período e vai ver que circunstância que se estabelece. Se for uma circunstância comparativa, né, aí eu vou classificar como comparativa. Mas se for uma circunstância conformativa, classifico como conformativa. Então, esse como aqui tem que ter o mesmo valor do conforme, ó. Fiz a dieta como orientou a nutricionista. Conforme orientou a nutricionista. Porque você vai observar que algumas conjunções e locuções conjuntivas, elas se repetem em vários grupos, tá? Então é importante que você preste atenção qual é a relação que ela estabelece dentro do período. A sétima, né? As orações subordinadas adverbiais finais, que expressam uma finalidade, um objetivo, um fim. São introduzidas pelas locuções para que e a fim de que. Preparamos muita comida a fim de que todos possam se alimentar. Qual foi a finalidade de ter preparado muita comida? Qual foi o objetivo, né? Então, o a fim de que, ela estabelece essa circunstância, né? Da finalidade, do objetivo. Oitava, as orações subordinadas adverbiais proporcionais, que expressam o quê? Uma gradação ou ainda uma relação de proporcionalidade. Também são introduzidas por locuções conjuntivas, a proporção que, a medida que ou ao passo que. Quanto mais estudo, menos dificuldades tenho nas avaliações. Quanto mais, né? Quanto mais, menos. Quanto menos, menos. Então, estas também são locuções conjuntivas que podem, né, ser usadas na relação de proporcionalidade. Então, aqui, ó, qual é a relação proporcional? Quanto mais estudo, menos dificuldades tenho, né? Está mostrando ali essa relação proporcional. Poderia usar uma outra, né? À medida que estudo, tenho menos dificuldades nas avaliações. Então, se você está um pouco em dúvida da relação, da circunstância estabelecida pela conjunção, é só você substituir por alguma outra do grupo, né? E aí você verá se ela realmente pertence àquele grupo e se ela realmente estabelece essa relação, essa circunstância. E o nono e último grupo, né, das orações subordinadas adverbiais temporais, que vão dar a circunstância de tempo. Quais são as conjunções e locuções conjuntivas? Quando, enquanto, assim que, desde que, logo que, depois que, antes que, sempre que. Antes que o prazo terminasse, Mariana fez sua matrícula. Antes que, está revelando um tempo, né? Um tempo antes que acabasse o prazo, né? Por isso ela estabelece a relação ali de temporalidade, né? Circunstância temporal, ok? Muito bem. Vamos observar aqui então, né? Toda agora a análise desse último exemplo que a professora citou aí para vocês. Antes que é a conjunção, na verdade é uma locução conjuntiva, né? Tem duas palavrinhas, a gente pode chamar de locução conjuntiva. O verbo terminasse, o verbo fez, os verbos são importantes, né? A gente tem que identificar os verbos para poder separar as orações. Mariana fez sua matrícula é a oração principal. Por quê, pessoal? Porque a oração subordinada, ela é sempre aquela que tem a conjunção. Então, se a conjunção está aqui, antes que o prazo terminasse, é a oração subordinada adverbial temporal, né? Por quê? Porque ela tem essa relação de temporalidade, ó. Ela é uma oração com função de adjunto adverbial de tempo, né? Então, só para exemplificar essa função do adjunto adverbial e o porquê que elas recebem, então, o nome de oração subordinadas
adverbiais, ok? Muito bem, pessoal, então vamos aos exercícios, né? Não pule essa etapa, ela é bem importante para a fixação do conteúdo. E nós finalizamos hoje, né, as nossas 132 aulas de língua portuguesa para o 9º ano. Espero ter contribuído com o seu aprendizado. Muito obrigada pela sua atenção e com certeza a gente se vê por aí. Até mais!